Oi. Bom, depois que manhã morreu, a gente teve que aprender a lidar sozinho, né? Na vida, enfrentar as batalhas, os obstáculos, aprender a viver, seguindo nossos próprios entendimentos, nossas forças e tudo que ela passou pra gente, a gente foi botar em prática. Então, não foi fácil. Não foi fácil porque a gente, no meio do percurso, a gente tomou muitas decisões erradas. A gente estava descobrindo, né, a vida. Então, não foi fácil. Não foi fácil. A gente teve que... Primeiro eu parei de estudar. Não consegui. Eu estava matriculada numa escola cara na época. Uma das mais caras da cidade, porque falaram ela que a escola era boa e ela queria investir muito em mim. Ela acreditava em mim, como eu falei. Só que eu não acreditava em mim. Quando eu comecei a estudar, eu tive muita dificuldade em aprender, porque eu estudei escola pública a vida toda. Quando eu fui para essa escola, era tudo difícil, tudo diferente, tudo muito difícil, eu não entendia nada. Então, quando ela morreu, eu precisei desistir, sair dessa escola, procurei uma outra numa pública, mas não tinha vaga. Já estava no meio do ano, então eu não achei vaga. Os meninos continuaram estudando, graças a Deus, eu parei de estudar. Parei de estudar, eu fiquei uns 3 a 4 anos sem estudar. Depois, quando eu saí da feira, eu fui trabalhar na prefeitura. Minha irmã ficou trabalhando no box. Ela tinha um bebê, aí ela levava ele, né, pra feira. O galego vinho da tia. Então levava tudo. Então pra ela foi bom, porque ela trabalhava, né, não precisava deixar o filho com ninguém, ela levava ele. E aí facilitou muito pra ela. E ela trabalhando facilitou muito pra gente. E aí eu comecei a trabalhar na prefeitura na época. E aí foi que eu voltei a estudar. Na verdade, eu fui fazer o Telecurso 2000, né? Eu cheguei a estudar o primeiro ano, desisti no segundo ano. E aí eu fui fazer o Telecurso 2000, aí na época não quiseram me matricular, porque como eu tinha feito o primeiro ano, desisti no segundo, na cabeça deles eu ia tomar vaga de alguém interessado em estudar. E eu argumentando, né, que eu precisava estudar, e a mulher que estava fazendo a matrícula dizendo não, que você não vai, e não sei o quê. E aí, com minha documentação na mão, né? Ela nem me dava minha documentação e nem fazia minha matrícula, só questionando por que eu tinha parado de estudar. E aí não interessava ela, né, meus perrengues. E aí, assim, fui inchando, daqui a pouco eu desisti, eu quero saber. Quem não quer ajudar mais sou eu. Me dê meu documento. Me dê que eu vou embora. Vou embora, não quero matricular não. Ela agarrou o documento, não queria me devolver. Aí eu, não, me dê, eu não vou ajudar mais não. Fiz de tudo, você não quer matricular, então agora eu vou embora, não quero mais não. Fez uma briga. Essa mulher não queria me devolver meu documento, aí fez a matrícula. Enfim, graças a Deus eu consegui terminar o segundo grau dessa forma. E daí eu fiz um curso técnico em ambiente. Peguei gosto, né? Comecei a descobrir que não era tão ruim estudar quando a gente gostava. E aí eu peguei, estagiei na área. E aí quando foi depois eu comecei a interessar por faculdade. Na verdade, é assim, né? Quando você... na verdade, quando eu era mais nova, eu ouvi dizer que não tinha segundo grau, não conseguia emprego. Aí depois fiz o segundo grau. Aí quem não tem faculdade, o curso técnico não consegue emprego, eu fiz um curso técnico. Aí quem não tem faculdade, aí pronto. Eu, eita banana, e não terminei de estudar nunca não. Aí eu peguei e comecei a fazer faculdade, né? Fui procurar uma faculdade. Faculdade de que eu quero? Cheguei lá, sou péssima em matemática, péssima em números, odeio. E aí o que tinha disponível era engenharia. Né? Só tem isso. Aí vai isso mesmo. Aí matriculei em engenharia de produção. E aí comecei a estudar. Nossa, era um chororô que eu não entendia nada. Aí tinha um Kumon, né? Eu ouvi falar do Kumon, disse que ensinava você do zero, né? O que você tinha dificuldade. Aí eu peguei, só tinha Kumon em Lauro de Freitas. Aí me matriculei no Kumon. Então, eu trabalhava, saía mais cedo da prefeitura, graças a Deus, o horário era flexível. E aí eu ia 3 dias da semana. Isso foi no segundo semestre. No primeiro semestre só levei pau. Eu peguei matéria 3 vezes na semana e 2 vezes na semana eu ia para Lauro de Freitas fazer o Kumon. Já cheguei a arrumar professor particular de matemática em Dias d'Ávila. Eu sempre fiz de tudo. Na verdade, eu sempre tive muita dificuldade de aprender. Muita mesmo.
Acho que a minha família toda tem histórico de dificuldade de aprender. Manhã tinha. Eu até suspeito que manhã tinha dislexia, viu? Porque ela tinha dificuldade de aprender realmente. Não era que ela não se esforçava, que ela tentou. Nossa, e eu tentei tanto, estudei tanto, mas pra mim era muito mais difícil. Pra mim aprender mesmo é muito difícil. E aí, vai que eu tenho isso também, que até hoje eu tenho dificuldade de aprender. Eu aprendo mais na prática, porque na teoria é muito complicado entrar na minha cachola. Mas assim, mesmo assim, eu continuei a faculdade, perdia muita matéria. Nossa, repeti tanta matéria. Matéria de cálculo, acho que eu repeti tudo. Ainda devo matéria. Eu devo uns 3 semestres ainda da faculdade que eu tive que trancar. E aí, mas eu pretendo terminar em nome de Jesus. E aí eu sei que estava muito puxado para me trabalhar, estudar, e ainda para Lauro de Freitas, e a despesa estava muito alta. E aí eu terminei desistindo do comum, fui pegando as matérias mais fáceis e empurrando as difíceis para frente, né? As mais difíceis. E aí, um dia eu comecei a fazer curso de inglês, né? Porque tinha também que ter disciplinas, era horas complementares. E aí o curso de inglês era 40 pontos. Aí comecei a fazer os cursinhos básicos de inglês, mas não entrava na cachola, né? Eu fiz uns 3 cursinhos e nada, não saía do verbo to be. E aí um dia eu conversando com o meu professor, aí ele fez: já ouviu falar de intercâmbio? Não, me conte. Aí eu fiquei interessada, né? Aí comecei a estudar sobre o assunto. Aí botei na cabeça que eu ia fazer intercâmbio, ia porque ia. Agora veja, uma pessoa praticamente só tinha dinheiro da comida. Como era que ia fazer intercâmbio? Mais pra frente eu vou contando essas histórias. Hoje foi só sobre os perrengues acadêmicos. Mas enfim, a faculdade não terminei, mas pretendo terminar. Porque eu sei que, em primeiro lugar, na educação é a base de tudo. E eu não quero deixar nada pela metade, porque, como eu falei, depois de manhã, né, que ela acreditava muito em mim, depois que ela morreu, eu fico com medo de deixar as coisas pelo caminho e decepcionar ela. Então, essa é uma coisa que eu pretendo terminar em nome de Jesus. Eu deixei lá, quietinha, e quando eu puder, eu vou retomar a faculdade e eu pretendo terminar em nome de Jesus. Cheiro.